Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o nosso canal Católicos de Verdade. Hoje estamos aqui com o Lucas Gelásio, pesquisador católico, que é a pessoa que tem, vamos dizer assim, mais expertise, né, sobre as profecias do Padre Oliveira, é a pessoa que tem trabalhado, divulgado, né, as profecias, que são profecias muito relevantes para a nossa época, principalmente porque uma das profecias do Padre Oliveira era a respeito da morte do Papa Emérito Bento XVI. Mas, para eu não ficar falando, eu queria, então, que o Lucas só se apresentasse para depois a gente iniciar mesmo, de fato, a live. Sim. Bom, é um prazer estar aqui no canal, um canal de conteúdos de muita qualidade. Parabéns aí, Thiago. Eu sou designer como formação, eu sou formado em design, atuo nessa área, mas trabalho em mais áreas da comunicação, inclusive pesquisa, escrita. E sou católico, e faço pesquisas, investigações na área das profecias desde mais ou menos 2016, 17, pouco depois da minha conversão, que foi em 2015, e eu me converti também muito influenciado pelas aparições de Nossa Senhora e pelos estudos, né? Foi uma conversão intelectual, eu me converti estudando. Então, eu entrei nessa área das devoções, as aparições, revelações, no começo bastante cético até, e cada vez que alguma coisa para mim parecia como verdadeira e irrefutável, aquilo ali aumentava mais a minha fé, me aprofundava mais, então o interesse por entrar nessa área foi despertando novos estudos, e com o tempo eu acabei fundando o Centro São Miguel, do Sim. qual eu sou vice-presidente, né? E é ali que eu acabei chegando ao Padre Oliveira. Como, de fato, você conheceu o Padre Oliveira? Sim. Bom, a partir desses estudos que eu estava montando, eu conversava com as pessoas do Centro São Miguel sobre aquilo que eu estava estudando e estava preparando uma palestra para dar sobre esse assunto. E um amigo que tinha ido comentou comigo sobre um padre do Rio Grande do Sul que estava recebendo revelações que eram muito parecidas com aquelas coisas que eu estava dizendo. Só que ele não podia me dizer naquele momento que padre era esse, porque o padre não queria que as pessoas soubessem sobre isso, né? Ele é muito reservado. E deu, não, tudo bem, mas conversa com o padre, vai que ele abre uma exceção, né? Daí ele conversou com o padre, alguns dias depois ele me mandou uma mensagem dizendo, olha, o padre permitiu que eu te mandasse essa revelação aqui, que é um poema. É um poema de 27 estrofes. E eu, não, tá bom, eu agradeço, vou dar uma olhada. Daí eu li o poema e fui comentando, né, verso por verso. E daí eu fui comentando pelo WhatsApp mesmo. E ele mandou para o padre, os meus comentários, e o padre gostou da minha interpretação ali e falou, não, ele pode vir aqui conversar comigo. Então eu fui até lá. A gente teve primeiro uma conversa mais curta e daí depois, eu não lembro, acho que era julho ou agosto de 2020. E daí depois eu fui mais uma vez, daí eu acho que já era setembro ou final de agosto de 2020, para ter uma conversa mais comprida, em que eu apresentei todo o meu estudo, né? Minha apresentação já estava pronta, eu já tinha feito ela lá no Centro São Miguel, mostrei ali tudo que eu tinha juntado sobre as revelações, os temas que mais repetem, daria para fazer uma linha cronológica, assim. Eu apresentei para o padre e ele ouviu tudo, assim, e depois ele me falou, olha, eu também vi várias dessas coisas, abriu um armário atrás, pegou o caderninho e falou assim, olha, esse aqui é o caderninho, o meu diário de revelações, e eu nunca mostrei para ninguém. E essa é a primeira vez que eu vou mostrar para alguém. E ele começou a abrir assim, acho que ele nunca tinha mostrado completo, né? Daí ele começou a abrir, mostrou assim, olha, lembra que tu me falaste tal coisa? Eu também vi isso aqui, ó. Ele virou mais, lembra de tal outra coisa? Ó, eu também vi exatamente igual.
outra coisa aqui, eu também vi isso. E daí ali me despertou assim, me chamou a atenção, e eu falei, olha, eu poderia ficar com uma cópia desse caderno? E ele disse, eu posso digitar tudo para ti. E eu agradeci até, daí eu pedi, mas adiciona também algumas informações a mais, né? Acho que ele fez primeiro uma versão que era literalmente o que estava no caderno. Daí eu falei, olha, preciso de mais informações aqui. E ele começou a expandir algumas delas. E é essa a versão que eu comecei a divulgar. Quem é o Padre Oliveira? Ele está vivo? É um padre de paróquia? Né? Só para o Uhum. pessoal entender, porque as pessoas falam, mas ele já não morreu, né? Tal. Pergunta no canal. Então, só para tirar essa É, dúvida. sim, sim. Não, ele está vivo, eu converso com ele praticamente todos os dias, às vezes a vida fica mais corrida, a gente não consegue conversar, né? A gente já ficou, acho que semanas sem se falar, depois a gente volta a falar todos os dias, então a gente tem bastante contato. Mas eu não posso, eu vou dar o mínimo de informações possíveis, até porque a gente não quer que a informação da identidade dele se espalhe, e também porque a ideia não é falar sobre ele, ele também se preserva bastante porque ele quer que o foco seja a mensagem, a revelação, e não a pessoa dele, né? E, e então até eu acabo sendo um porta-voz para defender ele e defender a mensagem também. Defender a mensagem para que não mude o foco, né? E o que dá para dizer, aquilo que, pelas próprias coisas que ele escreveu, a gente pode já deduzir, né? Ele é um padre de paróquia, ele escreveu isso numa das revelações. Ele, ele é jovem, ele não tem cabelos brancos, né? Que dá para ver isso por outra das revelações. E aparentemente não teria idade para ter cabelos brancos em 2029, que ou, na verdade, é uma dedução nossa, né? É uma interpretação nossa de que um acontecimento vai. Interpretação minha, repito, interpretação minha, corrijo. Que um episódio vai ser em 2029 e ele não se vê. Ele se vê de cabelos brancos nessa data, mas ele não teria idade para isso. Então é isso que a gente pode dizer. E que é gaúcho. Como ele vê essas profecias? Como que funciona? Sim. Olha, ele tem vários. Ele já viveu vários fenômenos místicos que não estão naquilo que ele me passou. Tem coisas que são privadas dele, né? Revelações sobre o seminário que ele iria, um trabalho de apostolado que ele faria, mas são coisas dele que ele não me passou também, porque não é para o mundo, né? São coisas para ele. Então, eu não tenho data de quando começou, mas daquilo que ele me passou, aquilo que tem de mais antigo no caderninho, data de 2003, que foi quando ele começou a ter um sonho que ele depois teve repetidamente durante 16 anos. Ele repetiu esse sonho ao longo de 16 anos, cerca de 2 ou 3 vezes por semana. Então, e daí depois outras revelações mais relevantes começaram em 2015. Então, ele teve esse sonho ao longo de vários anos. Em 2015, ele teve algumas revelações mais concretas para o nosso cenário e aquilo que pode nos ajudar a viver esse momento. Todas as revelações, gente, particulares, né? O que a igreja fala? Que ninguém é obrigado a acreditar. Nem em nenhuma aparição, às vezes ela fala, essa aparição é verdadeira, mas ninguém é obrigado a acreditar em Fátima, em Lourdes, em Simbres, né? Mesmo que a igreja já tenha falado, ó, isso é verídico, né? E também em nenhuma revelação particular, ninguém é obrigado. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso, tá? A igreja já Sim, bateu o sim, martelo quanto a isso, né? sim. Elas existem, a igreja fala, ó, isso está dentro do que a doutrina católica fala, a igreja fala, não existe nenhuma heresia, não existe nada de errado nisso, e você acredita se você quiser, se você não quiser, você não é obrigado a acreditar, né? O que a Claro. gente, que a gente precisa ver é que ele escreveu isso, escreveu quando? Concretizou, então, opa, a gente tem que ficar atento, porque o demônio ele não prevê o futuro.
né? É, Essa é a... exatamente. É verdade. E, 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 e no contexto Brasil, né, nesses anos que vem aí, até 2023, você também, eu te atrapalhei, 2023, o que que tem? Você já terminou aí ou não? Sim. Não, e daí na sequência desse documento vinha aquilo que é o assunto que mais está chamando a atenção para esse episódio todo, que é que é quando o que ele escreveu assim, em seguida, vi a bandeira do Brasil suja com sangue ou tinta vermelha. A Virgem Maria apareceu, pegou a bandeira e a sacudiu, tirando a sujeira da bandeira. Interpretei. No Brasil haverá um período violento ou uma investida grande do comunismo, mas a Virgem virá em socorro do país. Então, como eu estava interpretando como sendo 2022, né? Eu estava vinculando com um período ali eleitoral ou pós-eleitoral, toda aquela disputa, mas tendo o Papa falecido, o Papa Emérito falecido no dia 31 de dezembro, então isso só pode ser depois do dia 31 de dezembro, né? Então é algo que está por acontecer. E como ainda não tinha aparecido 2024, é em 2023 no máximo, né? Eu acho que deve ser no início, porque ainda era confundível com 2022. Mas a gente não sabe se isso aí era uma linha do tempo com os meses bem distribuídos, né? A gente não teve essa visão. E ele mesmo talvez não tenha recebido de uma forma assim, isso aqui ocupa tantos meses, isso aqui ocupa outros meses. Então a gente não sabe se essa imagem vai ser no início do ano, metade do ano, final do ano, mas a gente sabe que vai ser nesse ano. Eu acho que deve ser início, porque teve essa confusão, né? Sei. Mas é isso que a gente está no aguardo, que essa mancha que está sujando a bandeira vai ser retirada por Nossa Senhora. Deus ouça, né, que isso realmente aconteça, né? A gente sabe É. que existe uma ideologia que ronda o Brasil, né? Simbres é muito claro, eu creio, né? Eu acredito nas aparições de Simbres, até porque a igreja já atestou como verídicas, né? O bispo diocesano já bateu o martelo que aquela aparição é uma aparição verídica e ela vai de encontro. Às vezes, existe muito católico, pessoas que acham que nós queremos colocar medo nas pessoas. E não, né? Não tem nada de medo. Nós, se a gente vê o que Nossa Senhora já falou, né, em Fátima, que os males da Rússia se espalhariam pelo mundo. E é uma realidade o que aconteceu, né? Então, Nossa Senhora, onde realmente ela apareceu, as coisas que ela disse, reze, faz penitência, jejum, oração, essas coisas, elas aconteceram. As pessoas, às vezes, até o padre Paulo Ricardo bem que fala, né? Nossa Senhora veio, falou, reza, 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 mas o povo é desobediente, não reza.